Esse livro vai ficar tão longo, mas assim, sorry. Hello, pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempo Literário, e bora fazer aquele meu balanço geral de todos os livros que eu li em 2023. Eu pensei em fazer um ranking, mas eu falei não, porque é tanto livro, eu tenho que colocar tudo em ordem. Enfim, eu resolvi fazer um balanço geral mostrando pra vocês todos os livros, né, as leituras que eu fiz durante o ano de 2023. Então, bora lá. E bora começar com esse primeiro livro aqui, que foi Verity. Eu acho que eu já falei muito desse livro aqui no canal, mas assim, né, ele tem que estar aqui nesse meu balanço geral de todas as leituras que eu li. Verity foi uma delas, foi uma leitura que me surpreendeu bastante, que basicamente, né, me tirou da minha própria zona de conforto. Que, por sinal, estou buscando livros, né, que tem um pouco essa vibe de terror psicológico. E se vocês tiverem, por favor, me indique, porque eu preciso muito de livros nessa meia vibe de terror psicológico que teve aqui em Verity, né, que me tirou literalmente da zona de conforto. Então, Verity foi uma leitura que me surpreendeu bastante. E tô louca para livros nessa vibe, então me indique, por favor. E já com a minha segunda leitura, que também eu fiz durante o ano de 2023, que assim se tornou a minha fantasia favorita, e óbvio, né, gente? Eu estou louquíssima para ler o segundo livro, que é Cinder, gente. É uma fantasia tão maravilhosa que eu amei demais ter conhecido esse livro. Temos aqui uma releitura de Cinderela, temos uma ficção científica, tem coisas futurísticas. E sim, gente, olha, sério, tô muito ansiosa pro segundo livro dessa saga. E assim, eu amei muito ter conhecido essa história e assim, eu deveria ter lido esse livro muito antes, né? Porque eu tinha ele parado em minha estante, assim, há muito tempo. E quem me indicou, né? Porque eu não sabia o que ler, aí eu falei pra minha amiga, escolhe um livro aí pra eu ler. Então ela me indicou Cinder, comecei e me apaixonei. E é assim, favoritado, né, do ano, com toda certeza, gente. E já o outro livro que também foi lido durante esse ano, e foi uma leitura, assim, que, né, que eu esperava um pouquinho mais dele, apesar que eu saí um pouco emocionada, mas eu esperava um pouco mais, que foi Antes que o Café Esfrie. Eu já falei dele aqui no canal e é uma leitura muito rápida e bem rapidinha que você pode ler durante um dia. E eu esperava muito desse livro. Ele é um livro onde temos vários contos e dentro desse conto se passa em um único local e, claro, ele tem uma interligação entre eles. E eu me emocionei mais com o último conto, né, que tem uma relação entre mãe e filha, foi o que mais me emocionou. Os outros, assim, eu gostei bastante, porém, não foi tão emocionante como eu tava esperando. Então, assim, gostei muito desse livro, sim. Eu tô louca pra ler o segundo e o terceiro, que parece que foi confirmado pela editora que vai vir o terceiro livro dessa saga. Parece que é uma trilogia que envolve, né, esse café, essa cafeteria, né, de viagem no tempo. E assim, tô bem curiosa pra ler o segundo e o terceiro, né? E assim, gente, como eu já falei, eu não gostei muito dessa capa, mas assim, o conteúdo por dentro é maravilhoso, sim, e traz muitas reflexões. Então, tô louca pra ler o segundo e terceiro, com toda certeza. E já um outro livro que também foi lido aí durante esse ano de 2023, que foi Coraline. Eu me apaixonei por essa história, me apaixonei por esse livro. Nós temos aqui a garotinha Coraline, que é bastante corajosa, audaciosa, nossa, e muito, assim, persistente e sem medo, sabe? Eu amei demais esse livro, tô louca pra assistir o filme, porque eu não assisti, né? Porque eu assisti esse filme há muito tempo, eu era um adolescente quando assisti o filme. E eu tenho poucas vagas de memória, né, durante as cenas dos filmes, então assim, preciso rever novamente. Li esse livro, eu assim, não tava esperando por essa história me encantou, me apaixonei, e o autor, né, soube muito bem escrever a história de Coraline. Então, assim, com certeza foi um livro assim que eu me surpreendi também. E já uma outra leitura que também eu andei fazendo, que foi um livro que assim eu queria um thriller, um suspense, sabe? Um bom suspense, porém não me agradou muito, que foi esse aqui, A Lista de Convidados, que eu li na edição do Clube Intrínsecos, que eu comecei a ler nessas edições agora. Comecei por esse, eu queria um thriller na época, eu queria um suspense, e eu, assim, não sei, não me pegou essa leitura, não,
Sabe aquele livro que eu esperava um pouco mais e no final não foi aquilo que eu pensei? Pois é, foi basicamente o que aconteceu nesse livro. É um livro, assim, razoável para quem quer realmente um livro de thriller e não quer aquele thriller de dar um thriller bom e quer começar, né, a ler esse tipo de gênero. Eu aconselho começar a lista de convidados, porque é um gênero, um thriller um pouco bem leve, bem razoável. Então, assim, fica aí, né, a dica pra você. E é óbvio, né, gente, que eu não deveria deixar de falar, né, nesses meus livrinhos maravilhosos, que são os meus amorzinhos, que são Hardstop Volume 1 e Volume 2. Sim, gente, eu li essas HQs esse ano e foram os meus favoritados, os meus amorzinhos. E assim, eles são tudo pra mim, são tudo na minha vida e sou obcecada por eles, né? Eu tenho que ler o terceiro e o quarto que estão aqui. Mas, assim, se vocês não leram, Hardstop, por favor, leia, porque é uma história maravilhosa e eles são os meus amorzinhos da minha vida. E sim, eu vou continuar indicando ele para Deus e o mundo. E é sobre isso. E a outra leitura que eu também andei lendo, né, esse ano de 2023, que foi A Canção de Aquiles. Eu li esse livro, acho que foi uma leitura coletiva que eu fiz junto com uma amiga minha. E foi uma leitura, assim, que eu amei demais. Assim, não esperava desse livro, eu me apaixonei realmente por essa história. Eu sou apaixonada pelos personagens, Patroclo e Aquiles. Amo demais esses dois personagens. Porém, tem alguns momentos aí do livro que eu fiquei um pouco com raiva, principalmente pelas atitudes de Aquiles, né? Óbvio. E também eu fiquei bastante com raiva com o final desse livro. Não gostei desse final. Eu e a minha amiga temos a mesma opinião em relação ao final desse livro por conta de uma personagem. E assim, eu fiquei com muita raiva mesmo. E assim, é uma leitura que eu amei demais, eu surpreendi pra quem gosta aí de releituras, né, de mitologias gregas, né, principalmente, né, da Guerra de Troia, pra quem gosta muito disso. Com certeza vão amar essa história. E assim, eu tô louca pra ler os outros livros da própria autora, né, que a maioria dos livros dela tem alguma coisa em relação a alguma questão aí de mitologia grega. Então, assim, tô muito, muito ansiosa para ler outros livros dela. E esse, assim, foi um livro que eu muito amei demais. Tirando a parte que eu fiquei com raiva do livro, mas assim, eu amei, tá? E já um outro livro que também, né, que eu tive aí durante o ano de 2023. E eu comecei, né, a ler os livros do Stephen King. Então, eu comecei também por Misery. Eu já tinha lido It. Aí eu comecei por Misery também. Isso foi numa leitura coletiva do clube de livros que eu tenho aqui na minha cidade, junto com as minhas amigas, a gente organiza. E ele foi o livro da escolha do mês de outubro. E eu li esse livro, assim, eu adorei essa história. Eu adorei, de fato, essa história. É uma história muito legal, interessante. Porém, o início desse livro, ele é muito, muito arrastado. Chegava uma hora que eu parecia que eu lia 10 páginas, mas parecia que eu não tinha lido nenhuma. Chegava uma hora que ficava tão cansativo que eu ficava, meu Deus do céu, gente, quando é que essa história vai começar a andar? Até que quando chegou ali uns 50% do livro, aí sim que a história realmente começou a andar, começou a desenvolver a história, começou de fato a ali ter um pouco de adrenalina. Mas é uma história assim que eu gostei bastante, né, pelo desenvolvimento e tal. Teve ali seus pontos negativos, mas também teve seus pontos positivos. E sim, gente, eu adorei essa história, só preciso assistir o filme que eu ainda não assisti, mas eu espero muito que eu consiga. E é sobre isso. E já, né, falando do King, eu também li um outro livro dele que foi Joyland. Eu já falei desse livro aqui no canal. Basicamente, esse livro ele vai trazer, né, um personagem onde ele vai trabalhar em um parque temático que justamente se chama Joyland. E nesse parque temático aconteceu um assassinato ali há uns anos atrás. E ele fica tão curioso com esse assassinato porque ninguém nunca descobriu quem foi o assassino. Então ele fica trabalhando nesse parque e no meio tempo ele tenta descobrir ali esse mistério todo envolvendo esse assassinato. E no meio de tudo isso ele acaba conhecendo outras pessoas que também moram perto desse parque, ele começa a fazer amizade e a gente vai acompanhando, né, o dia a dia do personagem durante toda essa trama aí, nesse mistério também envolvendo o parque. E assim, gostei bastante do livro, gostei da leitura, foi uma leitura bem legal, bem suave, bem leve, né, para quem quer buscar para quem assim nunca leu nada do King, mas quer ler algo dele e não sabe por onde começar.
eu aconselho começar por Joyland, porque é uma leitura super leve, suave, não tem nada de terror. Até porque, né, a maioria dos livros do King é sempre terror, mas aqui não tem. Então, pode ler, ó, na super tranquilidade. Eu gostei do livro, a história é bem legal, bem interessante. Eu só não gostei do final, porque o final foi bem triste, eu fiquei bem tristezinha com o final, porque eu não esperava esse final. Mas fazer o quê, né? É assim que acontece nos livros, e fazer a questão de aceitar o que o autor escreve. Mas enfim, gostei bastante, tô louca assim para ler outros livros do King. Esse é o meu projeto, começar a ler os livros do King. Já li It, li Misery e li Joyland. E tô louca para ler mais outros dele que eu tenho na minha estante. Então, Joyland foi uma das minhas leituras assim que eu bem gostei demais desse ano. E já uma outra leitura que também eu li esse ano, que é uma leitura assim que fica aí a dica para vocês, já que tá chegando o Natal e vocês querem algum livro de clima natalino, que é 7 Dias Juntos. Esse livro basicamente vai passar aí na época natalina, mas também ele vai trazer muitos dramas familiares, segredos que vão ser ali revelados e muita treta e, óbvio, né, também tem uma questão ali de quarentena, porque traz um pouco aí da nossa lembrança, né, da época da pandemia. Vai ter um momento aí de quarentena que toda a família vai ter que estar em quarentena durante 7 dias. E, gente, vai ser a maior reviravolta, a maior confusão. É segredos sendo revelados, é drama familiares acontecendo. Enfim, para quem gosta de uma boa fofoca, esse livro é muito bom para isso, né? Porque é fofoca, é segredos revelados um atrás do outro, que é muito bom. Então, fica aí a dica para vocês. Eu gostei bastante dessa leitura. Foi uma leitura que eu demorei um tempinho para terminar, mas assim, eu gostei bastante. E fica a dica aí, né, pra quem quer ler livros em clima natalino. E já um outro livro que eu também li, né, esse ano, que eu acho que foi bem no inicinho do ano, acho que eu li esse livro antes da série ser lançada, que foi Daisy Jones e The Six. Todo mundo já conhece essa história, sabe que essa história ela vai falar sobre uma banda, sobre a Daisy Jones, sobre tudo que envolve essa banda de formato de documentário. E assim, é um livro que eu amei demais, eu fiquei surpreendida com essa história, principalmente com a reviravolta desse livro, porque eu nunca imaginei sobre quem é a pessoa que estava fazendo, né, as entrevistas com a banda, com os representantes. Gente, eu não imaginava isso, mas eu amei demais essa leitura. Teve ali uns pontos negativos, mas assim, vamos deixar abaixo, né, gente? Gostei demais desse livro, eu super indico esse livro para quem nunca leu nada da Taylor. Leiam, porque é uma história muito maravilhosa. E a partir daqui vão ser livros que eu andei lendo no meu Kindle, tá? Então, começando por A Falsificadora de Mapas. Esse é um livro que eu conheci no TikTok, de Ticotec, que é como eu chamo, que foi justamente na conta da própria autora, que ela vivia compartilhando, aparecia na minha timeline. Eu amei demais a capa e eu peguei, vou ler esse livro. Amei demais esse livro, é uma história maravilhosa, eu gostei bastante. É um livro de uma autora nacional, e A Falsificadora de Mapas, basicamente, vamos acompanhar a história da Priya, onde ela é uma pirata, filha de um pirata, e ela simplesmente falsifica mapas. E ela, no meio dessa história toda, ela tinha um mapa que levava para um submundo, para um tesouro ali muito importante. Só que aí ela acabou sendo, né, roubada, um pirata roubou dela esse mapa, e ela a única coisa que quer é jurar a vingança, encontrar esse pirata. Só que aí ela recebe ali uma oportunidade para poder ter a sua vingança, e ela aceita e vai nessa busca de vingança e busca de ter o seu mapa de volta. É uma história muito interessante, eu amei demais essa história. Só teve uma questão aí desse livro que eu fiquei sentindo falta durante a leitura, mas eu super adorei, eu super indico esse livro. Ainda mais porque, né, coisa de pirata, e é muito difícil ler livros que envolvem, né, essa temática de piratas. Então, fica aí a dica para você. E o próximo livro que eu li, basicamente, foi de uma maneira aleatória que eu escolhi no meu Kindle, que foi A Luz que Perdemos. Esse livro é um livro muito interessante, eu gostei da sua história, trouxe ali algumas reflexões, até porque nós acompanhamos uma personagem onde ela está ali narrando, contando a sua história de uma forma de diário, como se ela estivesse na sua frente, contando para você, que é leitor que está lendo o livro, contando, né, a sua história com o seu primeiro amor.
É um livro que eu adorei demais, eu gostei das suas reflexões. Teve algumas coisas ali que me pegou muito pela essa questão de que o cara, né, sempre está ali voltando à sua vida toda hora e ela sempre indo em sua busca, em seu encontro. Foi uma coisa que eu não gostei muito, mas é um livro, assim, bem razoável e interessante. E, assim, se vocês buscam um livro, assim, legal, interessante para ler, eu indico esse livro, assim, para vocês lerem, para vocês terem suas próprias conclusões, suas próprias opiniões em relação a ele. Porém, na minha opinião, assim, eu só achei chato essa questão, né, de toda hora o cara tá sempre voltando à vida dela, ela mesma estando casada, com filho, e ele sempre aparecendo ali como passe de mágica e ela indo até o encontro sem esperar das consequências. Então, assim, né, essa foi a minha... Vamos dizer que foi uma leitura um pouco razoável. Mas é sobre isso, né, gente? E já uma outra leitura que também eu andei fazendo no meu Kindle, que foi... No meu caso, ela é uma leitura que eu amei demais ter conhecido. Eu estou louca, né, para já o segundo volume, porque o final foi bombástico, na minha opinião, foi assim. Foi literalmente tombo atrás de tombo. Basicamente, aqui nós vamos acompanhar a história de Dante e de Rebecca. Eles dois acabam se conhecendo ali na adolescência e eles acabam ali se apaixonando e vão com... A Rebecca, ela vai contra, né, as ordens do pai, porque o pai não quer que ela namore com o Dante, só que aí ela vai contra, ele começa a namorar. Aí eles crescem junto, acabam se casando e é a partir daí, depois do casamento, é que realmente começa a rolar toda a história, porque Dante, ele se envolve em cada confusão, em cada problema, que você só quer pegar ele e dizer, meu filho, vamos parar com isso, bora? Basicamente, é essa vontade que você tem de fazer com o personagem. É uma leitura que traz, assim, muitas reviravoltas, tem muita adrenalina, lembra muito a autora mesmo, ela já me falou que ela se inspirou muito nos filmes favoritos dela, que são os... Ai, como é que se chama? Que tem muita ação e ela se inspirou muito nos filmes favoritos dela e eu, assim, amei demais. É uma história muito interessante, eu super indico para vocês. Se buscam aí um filme que envolve um pouco de romance, mas também tem aquele momento de adrenalina, de ação, esse livro é uma boa pedida. E eu, assim, eu estou super, super ansiosa pro segundo livro, porque, nossa, as coisas que aconteceram nesse livro, o final dele foi tipo... Foi tiro, porrada e bomba, então tô ansiosa pro segundo. E já um outro livro que também li no meu Kindle, que foi Os Espinhos Entre Nós, é um lançamento novo da Lola Salgado, que foi o meu primeiro livro que eu li da própria autora, que eu nunca tinha lido nada dela. Foi meu primeiro contato e eu amei demais. É um livro que eu super me identifiquei, porque aqui nós temos uma história da Melly, que ela passa ali por uma situação de violência doméstica durante seu casamento. E ela simplesmente foge desse casamento porque ela já não aguenta mais estar nessa situação. Porém, né, ela tem que tentar, de alguma maneira, se reguear em sua vida, tentar seguir em frente, lutar, né, contra isso, fugir de tudo isso. E aí é uma história, assim, de recomeço. É uma história, assim, que você vai ver que a personagem tá lutando pra seguir em frente. É um livro que, assim, eu super indico. Ele me lembrou muito o livro É Assim Que Acaba, porque tem a mesma temática, tem a mesma situação ali de situações de violência doméstica. E assim, é um livro maravilhoso, eu amei demais. É uma história que eu queria pegar para proteger a própria personagem, me identifiquei um pouquinho com a própria personagem. E nós tem um outro personagem que é o Gut, que, meu Deus, ele é muito fofo e maravilhoso, que também passa ali por uns dramas familiares na sua vida, que também ele tá tentando ali seguir em frente junto com a sua família. E eles dois acabam se conhecendo durante um trabalho aí, ele tenta se aproximar dela, mas ela não deixa, por medo. Mas enfim, a gente vai conhecendo o desenvolvimento desses dois personagens e como eles vão ali se crescendo e apoiando um ao outro. E assim, é maravilhosa essa história, eu super indico, é um livro que eu amei demais e assim, foi uma leitura assim que eu não esperava, então fica a dica aí pra vocês também. E já um outro livro que também foi lido no Kindle, que foi Nova Era. Essa é uma fantasia que também está no meu Kindle parada há muito tempo. Se eu não me engano, é uma trilogia. Eu comecei, né, sem saber, pensando que era uma trilogia, mas enfim, vou ter que ler os outros 2 volumes.
Aqui, basicamente, vamos acompanhar uma história chamada Aida, eu esqueci até o nome da personagem, gente. Mas, enfim, como vocês sabem, eu tenho memória de Dory. Mas a gente vai começar, vamos acompanhar a história, né, da personagem, que ela é uma elfa. Só que essa elfa, ela tem um poder bastante estranho, muita gente não consegue entender o poder dela. E nem a própria personagem consegue entender seu poder. Ela tá tentando ali lidar pra ver como ela consegue controlar esse poder, o que ela faz. Enfim, só sei que o poder dela é um poder muito raro. E assim, ela tá tentando, né, saber por que é um poder raro. E não só isso, mas tem umas coisas envolvendo ali na sua aldeia. Temos ali uma guerra entre a luz e a escuridão. Gente que é da escuridão quer matar ela, não sabemos o motivo e do porquê. Eu tenho a minha teoria, mas, né, eu vou deixar pra falar dessa minha teoria quando chegar no segundo livro, porque eu não li. Mas assim, é uma fantasia que eu gostei bastante, é de uma autora nacional, tá? Eu tinha baixado esse livro há muito tempo, então assim, é um livro que eu gostei bastante. É uma baixa fantasia, eu acredito eu, porque não é uma fantasia muito elaborada, é uma fantasia interessante, razoável, que dá pra você ler, né? Para quem nunca leu nada de fantasia, Nova Era é uma boa pedida para começar a adentrar no mundo de fantasia. Então, é isso. Já um outro livro que eu também andei lendo, né, nesse ano, que foi Sem Parar, foi um lançamento de uma nova editora que eu descobri sem querer ali no Twitter. E eu queria ler esse livro, eles me anteciparam o lançamento, me enviaram pro meu Kindle livro. Eu li o livro, eu fiquei assim, apaixonada, eu já estou louca pro segundo livro, eu estou pedindo, implorando para eles lançarem logo o segundo, porque esse livro ele vai envolver uns amigos dos times de hóquei, né, do protagonista de Sem Parar, né? Eu já falei desse livro aqui para vocês já devem saber um pouquinho da história, nem vou muito adentrar muito, porque, né, já falei do livro. Mas assim, tô super ansiosa pro próximo volume, porque o volume vai trazer um outro casal, uma outra história, que provavelmente é o melhor amigo do protagonista de Sem Parar. E assim, tô muito ansiosa, foi uma leitura super divertida. Eu ri bastante, gargalhei bastante com esse livro. As situações nesse livro que, meu Deus, foi muito engraçada. E assim, o romance, claro, né? Romance, o hot, perfeito. Eu amei demais esse livro. Então, fica a dica aí pra vocês, caso vocês queiram um livro com jogador de hockey. Fica a dica. E já um outro livro que eu também li esse ano, e foi o meu livro assim do ano, que foi o meu favoritado, que na minha opinião é um livro que todo mundo deve ler, que foi Passarinha. Eu li esse livro, acho que foi em alguma maratona, não lembro qual, mas Passarinha é uma leitura maravilhosa, porque a gente vai com uma personagem chamada Caitlin. Ela simplesmente só tem apenas 10 anos, porém ela tá tentando ali ver o mundo, tentar conciliar suas coisas no mundo, porque ela tem uma síndrome que é síndrome de Asperger, acho que é assim que se pronuncia, que ela tem uma dificuldade de lidar com as pessoas ao seu redor, não consegue muito fazer amizade, e também uma coisa drástica aconteceu na sua vida, que foi que ela perdeu o seu irmão mais velho, era basicamente a sua luz ali pro mundo, onde direcionava ela pro mundo, explicando como é o mundo, só que como ele faleceu, ela está tentando lidar com essa mudança na sua vida e tentando lidar também, né, com tudo que está acontecendo, vendo seu pai sofrer muito pela perda do filho. E assim, ela tem uma maneira de lidar com isso diferente do que nós, né? Porque ela tem uma síndrome de Asperger e ela tem uma dificuldade um pouco diferente da gente, de como a gente tem, de que a gente tem uma facilidade um pouco mais de entender as coisas do que ela. E é um livro, assim, maravilhoso, porque ele mostra, né, ensina a gente a ter empatia pela personagem, a gente adentra no seu mundo, na sua cabeça, de como ela vê o mundo pelos olhos dela. É um livro, assim, maravilhoso. Se vocês não leram, leia, porque esse livro é perfeito e foi o meu favoritado, certeza, do ano. E já um outro livro também lido agora, né, em 2023, foi um livro que eu vi todo mundo falando no Twitter, na verdade falando mais pela adaptação, que foi minha culpa na verdade, só que aí eu peguei, descobri que tinha um livro, eu falei, por que não é mesmo? Peguei e fui lá, li o livro, né, no seu idioma original, que é o espanhol, né, pra quem não me acompanha, essas coisas, eu falo espanhol, tanto falar, tanto escrever.
Enfim, aí eu peguei esse livro pra ler, que é culpa minha. E eu li o livro, eu gostei da história, eu adorei, né? É simplesmente aquele livro farofa, gente. É literalmente a própria farofa. É um livro clichê. Ambos os personagens são muito idiotas, têm atitudes burras. Mas assim, é um livro muito legal, muito interessante. Eu adorei. Eu só fiquei um pouco preocupada, porque o primeiro livro, né, porque é uma trilogia, e o livro, ele fecha bem a história no primeiro, sabe? Ele fecha, eu não sei o que a autora vai fazer no segundo livro. Então, assim, eu tô um pouco com um pé atrás, porque eu gostei bastante desse primeiro livro, e assim, eu espero muito que o segundo seja bom. Tô torcendo muito. Sabemos, né, que é aquele livro farofa, então, assim, ótimo e perfeito. Eu só não assisti o filme, mas tá aí na minha listinha de filme para assistir. Meu Deus. Eu só fico falando, filho, tenho que assistir. Só que eu fico enrolando e procrastinando. E é sobre isso, gente. Mas fica aí a dica. E eu espero muito que a editora traga esse livro pro Brasil. Né? Porque eu tenho uma amiga minha, né, que é a Ana, de Roendo Livros. Tá louca pra ler esse livro, mas assim, né? Não sabemos quando ele vem pro Brasil. Então a única coisa que ela sabe é das minhas resenhas, das minhas opiniões, porque, né, eu vou lendo livro em espanhol e vou contando a ela. E é sobre isso. E tá tudo bem. Já um outro livro lido, esse livro foi lido no meu clube de leitura daqui da minha cidade, que foi Alguém que Você Conhece. Eu já falei desse livro por aqui, já falei um pouquinho da sua história. Ele é um thriller, um suspense, e é um livro muito bom que eu adorei demais. Eu tive 1001 teorias nesse livro, e no final das contas, faltando ali uns 10% para finalizar o livro, eu acertei o assassino. Olha só, parece que eu lendo os livros da Agatha Christie tá funcionando, né, minha visão ali de investigação, sabe? Você entendeu, né, gente? Né? Parece que o meu Sherlock Holmes tá andando meio ativa. É um livro, assim, que eu gostei bastante, super indico pra quem gosta de thriller, de suspense. Leiam esse livro, porque ele é muito bom. Você tem cada teoria que vai montando na sua cabeça, que, meu Deus, ele monta um triplex na minha mente, enquanto eu li esse livro, que, meu Deus, eu não parava de ler até eu descobrir quem era o assassino. Mas no final deu tudo certo, eu amei esse livro e deixo a dica aqui pra vocês. E já um outro livro também lido, e com certeza já falei nele aqui no canal e vocês já sabem a minha opinião sobre ele, que é Quebrando o Gelo. Sim, gente, esse livro, assim, ó, meu Deus, ele é o sucesso do Tico Teco e é uma leitura que eu amei, mas ao mesmo tempo eu odiei. Sabe aquele amor e ódio ao mesmo tempo? Pois é. Todo mundo já sabe um pouco do que vai a história, eu já falei desse livrinho aqui. Foi uma leitura, né, que me fez passar raiva, mas ao mesmo tempo eu amei o livro. Ele tem algumas cenas bem hot, né, bem caliente. Mas aí nós temos um pouquinho ali de intriga, temos ali um ódio de um personagem que, meu Deus, eu odeio esse personagem com todas as minhas forças. É um livro que eu adorei, né? Realmente adorei. Tô louca pra ler o segundo livro, que vai vir agora ano que vem, em 2024, pela editora Rocco. Só não temos o nome do livro, mas em inglês se chama Wi-Fi, alguma coisa assim. Vou deixar a capa aqui pra vocês verem. E eu tô, assim, bem curiosa pra ler o segundo livro. Eu gostei do primeiro, mas o segundo eu espero que seja bom, né? Porque o primeiro eu só passei raiva, mas ao mesmo tempo eu amei a história. E é isso, gente. E já uma outra leitura que eu também li, foi finalizada aí, ó, no finalzinho do ano, que foi Segundo as Primeiras Impressões. É uma história, assim, que eu gostei bastante, que é da mesma autora do Jogo do Amor e Ódio, se eu não me engano, né? Se eu estiver errada, desculpe, mas eu acho que é da mesma autora. Nunca li nada dela, esse foi o meu primeiro contato com a escrita, né? Gostei do livro, a leitura é bem interessante, é bem razoável. A história, ela se desenvolve um pouco lenta, um pouquinho, né, um pouco lenta, mas o que me pegou muito foi o final, porque eu não sei o que deu na cabeça da autora, que no final faltava o quê? 20%, 10, 15% para finalizar o livro, e era problema em cima do outro, era confusão, era intriga, e, sei lá, faltando 10%, 5%, do nada a autora jogou ali a solução de tudo e solução em questão de segundos. E eu fiquei, gente, era tanta situação ali para ela resolver, que ela simplesmente resolveu e ó, em um segundo. E eu fiquei, tá, né? Fazer o quê? Mas assim, eu gostei da leitura, gostei do livro. Quero ler o Jogo do Amor e Ódio, né? Eu espero gostar desse livro, até porque eu vi muita gente falando
que não muita gente amaram e ao mesmo tempo odiaram esse livro. Então, assim, temos ali um balanço, né, em questão do jogo do amor e ódio, né? Muita gente amaram, muita gente odiaram, enfim. Mas esse livro eu gostei bastante e eu indico aqui pra vocês. E em breve ele vai sair resenha no canal, tá, gente? E já com a minha última leitura finalizada de 2023, que foi A Espada de Vidro, né, que é o segundo volume da série A Rainha Vermelha. E assim, gente, esse livro, meu Deus, tem hora que eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Era cada situação, um atrás do outro, um assim, resolvia um problema, aí já vinha outro problema atrás, já vinha uma outra situação. Gente, não dava nem tempo de respirar. Só uma coisa que eu senti falta nesse livro, de mapas, porque, gente, os personagens, eles ficavam, pareciam um andarilho, ele não parava um segundo. Uma hora tava de uma cidade, uma hora tava em outra cidade, uma hora tava não sei aonde. Enfim, eu ficava literalmente perdidinha, gente. Até pra eu me situar, eu falei, tá bom, gente. Chegou um momento ali que eu peguei e falei pra mim, quer saber, só vai. Eu não vou tentar adivinhar onde eles estão, não. Eu só vou na leitura. E é isso, eu gostei muito do segundo volume, o final foi ó. Mas assim, eu espero muito, né, ler o terceiro livro, que é a continuação, né, é uma saga. E eu preciso pelo menos finalizar essa saga. Eu tenho várias sagas iniciadas, mas nunca finalizei. Então eu tô dando aí um pontapé na Rainha Vermelha, né, no segundo livro. Espero muito ano que vem conseguir ler o terceiro e assim sucessivamente, dar um jeito de finalizar essa saga. E dar tipo um checklist na minha lista de sagas iniciadas que eu preciso finalizar. Mas é sobre isso, gente. Então é isso, gente. Esses são os meus balanços literalmente gerais de todas as leituras que eu andei fazendo em 2023. Muitos eu amei, outros foram leituras razoáveis, outros foram livros favoritados. E é sobre isso, né, gente? Aí pra vocês verem que a minha leitura foram bem, como se diz, diferenciada, né? Muito uma fantasia, outra um romance, outra um thriller, e assim vai. E é isso, gente. Me conte quantas leituras, quais foram os livros que vocês leram em 2023, comente aí, quero muito saber. Quais são os livros que vocês querem muito ler em 2024, também quero muito saber. E também, né, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E também não se esqueçam, né, gente, de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.